chegou a hora de falarmos sobre amamentação em nosso quadro Conversa de Mãe. Dr. Paulo Rogério Faria, que é cirurgião dentista, pai de João, não é? Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado. Tudo bem? Ótimo, você. Com uma esposa linda, que eu esqueci o nome dela, como ela Luciene. chama? Luciene. Olha, hoje tem Luciana de esposa e Luciene. Não sei se o Bruno é casado. É casado, Bruno? Não é? Como é que chama? Luciana. Ana Paula também. Olha, eu me lembro quando eu estava grávida que eu tive um probleminha em um dente e eu tinha que fazer um tratamento. Mas eu preferi esperar para fazer depois que o meu filho nascesse. Eu queria que você começasse a falar, então, antes da amamentação, como funciona essa questão para a mãe, muitas vezes que precisa fazer um tratamento odontológico e já está grávida. Não existe nenhuma restrição, nada que impeça o tratamento. O que acontece é que a gente tem que avaliar os riscos e as necessidades. Se for um tratamento muito complexo, de alto risco, um implante, uma cirurgia de um terceiro molar, uma coisa que implique muito tempo de cadeira ou uma alta dose de anestésico, e possa ser esperado, a gente prefere esperar, mas a gente também não pode deixar a mãe com dor, com algo incomodando. Então, os anestésicos corretos, com técnicas corretas, nada impede o tratamento. Não tem problema, então? Problema nenhum, pode ser feito, deve ser realizado, claro. Muito bem. Bom, agora a gente já vai para o nascimento do bebezinho e vai para a amamentação, algo que deixa muitas mães desesperadas até mesmo antes do filho nascer, porque toda mãe deseja, a maioria das mães desejam e sonham com esse momento da amamentação. Será que meu filho vai conseguir fazer a pega certa? Será que eu vou ter leite para amamentar ele? Será que vai ser suficiente? Quais são as principais dúvidas que chegam no seu consultório, doutor? Essa dúvida da pega é o que mais acontece. A mãe tem medo do que o filho não consiga pegar o leite, não consiga se alimentar corretamente. Para que isso aconteça a contento, essa mãe deve de começar alguns exercícios orientados por seu médico obstetra ou algumas equipes de saúde em UBS também tem algumas atribuições nesse sentido, de ajudar no pré-natal, né? Então, esse pré-natal, a mãe é orientada a fazer algumas movimentações no bico do seio, em volta da auréola, para começar a treinar para que a criança possa pegar corretamente. Então, tem um pré-natal e um pré-amamentação também. E como funciona a dentição, a boquinha do bebezinho? A gente tem um vídeo para ilustrar? A gente pode rodar o vídeo? O vídeo está pronto? Para a gente poder ilustrar um pouco do que a gente está falando? Vamos ver se está pronto. Está pronto? Vamos lá. Ó, essa é a pega correta. A gente vê que a boca está bem aberta, a língua se movimenta para cima e para baixo e o seio, né, ele é envolvido, a boca da criança envolve o seio na região da auréola e não só o bico do seio. O problema está aí, né? Exato, algumas mães não conseguem fazer isso. Então a criança tem que ser estimulada a pegar a auréola toda, para que esse bico vá até a região do palato mole, como mostrou a imagem. Porque às vezes a mãe acha que é somente no bico, né? E aí não tem como fazer. Não, aí a mãe vai sofrer muito, a criança não vai se alimentar direito também, e aí a mãe vai achar que não tem leite para a criança, o que não acontece, toda mãe tem leite suficiente para o seu filho. Não existe essa de leite fraco, ou pouco leite, a não ser que a mãe tenha alguma doença, alguma coisa. Mas uma mãe saudável vai ter leite, sim. Ou tenha passado por um estresse, porque diz que está relacionado diretamente com a produção de leite, não é, doutor? Sim, tem um pouco de relação, mas às vezes existe um pouco mais de folclore do que a verdade. Outro dia me falaram que um exemplo prático de pega de bebê é quando você vai chupar caroço de manga, não é? Será que tem a ver? Que aí você... Sim, talvez por causa do tamanho, né? Do tamanho da auréola relacionado ao tamanho do caroço de manga. Pode ser. Pode ser? Pode ser sim, uma boa Agora, técnica. quando essa criança já começa, esse bebê está crescendo e começa a ter dentinho, o medo da mãe, muitas vezes, de se machucar por conta dessa dentição, tem alguma dica que a gente possa dar? É ficar tranquila e deixar a criança mamar, não fazer alguns movimentos meio bruscos na hora que a criança pode se assustar, então naturalmente ela acaba mordendo, né? Mas o fato de nascer não impede da amamentação. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde brasileiro recomendam a amamentação exclusiva até 6 meses e a amamentação até 2 anos
com outras, né, com outro tipo de alimentação em conjunto. Com 2 anos, a criança já tem quase todos os dentes de leite. Então, não impede. Não tem assim uma dica, um segredo. É só amamentar relaxado. Deixar a criança relaxada que ela faz o papel dela e não vai ficar mordendo. Muitas mães não conseguem, é difícil mesmo, né? Existe uma preocupação. Sim. Eu tenho diversas, graças a Deus comigo isso não aconteceu. Aliás, outro dia eu relatei no meu programa da Rádio Bandeirantes, dizendo que antes de eu ser mãe, eu nunca tive um sonho de amamentar e fui criticada, recebi diversos e-mails, mas como você nunca teve esse sonho? É o sonho de toda mãe. E aí eu relaxei, eu tive o Marco e relaxei, aí o Marco veio para mim, ainda na sala de cirurgia, e foi o primeiro momento em que ele sugou o meu peito e foi uma sensação maravilhosa. Naquele momento eu pude entender o porquê que todas as mães desejavam aquilo. Mas talvez pelo fato de eu não ter criado uma expectativa em cima daquela situação, eu tive bastante leite e pude amamentar o Marco quase um ano. Quase um ano. Ótimo. Né? Isso é esperado. Daí Eu acho que frente. existe também isso, né? De a pessoa criar uma expectativa e ficar com aquela ansiedade e essa própria ansiedade imacular esse momento. É um momento que é entre mãe e filho. O recomendado hoje é que a criança nem saia da sala de parto antes da amamentação. O ideal é a primeira amamentação ali, ela é meio sujinha mesmo e tudo mais, mas esse contato entre mãe e filho que vai estimular a produção de leite, que vai estimular a criança a sugar, a ter toda aquela movimentação da musculatura, que isso aí vai desenvolver corretamente o rosto da criança. Né? A partir de que momento a gente deve começar a limpar os dentinhos ou a própria gengiva do bebezinho? A gengiva, a partir de 2, 3 meses, já começar a passar um paninho, geralmente a fralda, embebida em água fervida ou água filtrada, para ir limpando e para ir acostumando a criança com a presença de algo dentro da boca que não só o leite da mãe. E conforme a criança vai crescendo, a gente pode usar aquele limpador, que é uma dedeira. Que é ótimo, aliás. E depois já ir passando para as escovinhas, já pode usar um pouquinho de pasta de dente com flúor também. Já não existe mais aquela restrição que existia de não usar pasta com flúor. Ah, pode usar com flúor? Agora já pode. Ah, é? Agora já pode. Entendi. Vamos ver algumas fotos, então, para ilustrar aquilo que a gente está falando. Vamos ver. Ó, essa é uma foto onde a criança não está pegando a auréola toda. Provavelmente essa mãe vai ter algum tipo de problema. Tá errado? Tá errado. É o famoso que a gente chama que está chupetando, não é? Faz o bico da mãe de chupeta. Esse momento, vê como que ela está olhando? Provavelmente está olhando nos olhos da mãe, a criança. É um momento só entre eles, né? A mãe e filho. É verdade. Que não é só para sugar o leite e satisfazer a fome ou a sede, mas é um momento que ela quer um pouco de carinho. Como é bom, né? É bom, eu vi o meu filho. Mas a pega está errada. Essa já é uma pega mais correta. A boca já está bem aberta, a gente vê que o limite do lábio está dentro da auréola. O bico da mãe, ele estica bastante. E o leite vai sair aonde a gente tem o limite do palato duro, que é o céu da boca, com o palato mole, que é uma região mais posterior, aonde o leite vai sair. E uma curiosidade, quando esse leite sai, sempre no mesmo lugar, vai ser formado uma terminação nervosa que a gente chama de ponto de vômito. Então, a criança que é amamentada em mamadeira tem esse ponto de vômito muito adiantado. Então, aquela criança que vai no dentista ou qualquer coisa que põe na boca, ela tem ânsia de vômito. A gente não consegue nem pôr um espelhinho para olhar, porque isso está relacionado com a saída do leite. Então, a mamadeira tem um bico muito curto em relação ao bico do seio, e aí vai ser formado um ponto de vômito. Então, algumas crianças que têm dificuldade de deixarem ser tratadas por conta disso. Olha, eu nunca soube disso. Terminações chamadas de ponto de vômito. Vamos lá, o que significa? Também aí, né, o erro ali da direita, onde só o bico está sendo pego, né? Ou seja, nem o bebê consegue mamar o leite necessário e nem a mãe consegue ficar tranquila. Não, porque como aquele vídeo anterior mostrou, a mandíbula faz um movimento que a gente chama mesmo de ordenha. A mandíbula estimula a saída do leite por um movimento mecânico em conjunto com a língua.
Quando a gente tem ou essa pega incorreta ou na mamadeira, a movimentação da mandíbula quase não existe, então não tem um estímulo de ordenha. Seria só um estímulo de sugar mesmo, por pressão negativa Entendi, da saída do leite. entendi. As posições para amamentar, olha que legal, vamos lá. São todas corretas. As mães podem amamentar deitadas, pode ser. Deitada? Sério? Pode. Os índios fazem isso. É mesmo? Os índios não vão acordam no meio da noite, se levantam para ir buscar no bercinho, porque a criança dorme Junto. ao lado. Olha, Então, vamos deixar é uma só foto, gente, virar- vamos voltar na foto. É só a Aí. mãe virar e deixar, desde que o nariz esteja desobstruído, Ah, porque o que acontece, algumas mães às vezes medo de colocam o seio de tal modo que a criança não consegue respirar. Aí Eu ela nunca tem dei que o peito parar deitada. e respirar pela boca, Aham. o que é errado. Aí isso vai criar um hábito de respiração bucal que vai perdurar por muitos anos e vai causar uma série de Eu danos. sempre dei o peito embaixo do braço, que na verdade eu chamava de posição invertida. Isso, é outro Né? nome correto, posição É. invertida. Também é correto, assim como é correto ali o cavalinho, a criança já um pouco maior pode ficar sentada. É porque E quem tem gêmeos, né, Nossa. faz aí o duplo invertido. Bens a Deus, hein? Porque Nossa Senhora. Um não vai ter paciência de esperar o outro Não, ser não. amamentado. Não tem como. O segredo é que a criança tenha o nariz liberado para respirar enquanto é amamentado. Tá? Desde que nada obstrua. O resto, a mãe e a criança se entendem na posição. Não, e é uma coisa que flui naturalmente, né? Sim, o estímulo começa. É igual dirigir, né? Sim, sim. Quando você está aprendendo a dirigir, você pensa, gente, como é que eu vou conseguir apertar, imaginar a hora de trocar a marcha, pôr a primeira? Não, e a vai no embreagem? automático, né? Aí você vai no automático, é a mesma coisa, né? Exato, Dizem exato. que mãe filho não vem com Manual de cartilha, instrução. manual de instruções, acho que por conta disso. Porque a Sim, gente sim, naturalmente tem o vocês instinto conseguem. materno, né? Sim, sim. É. E não só materno, paterno também, né? Sim, sim. Hoje em dia, cada vez mais os pais participando ativamente da criação dos filhos. Ainda bem, né? Os filhos Sim, agradecem sim, e a mãe sim. também, né? E a gente também, os É. pais também. Com certeza. Você É tem muito- quantos filhos? Um só. Um só. Um só. Você participou bem? Participei bastante. É. Participei bastante. Até porque essa minha formação de homeopatia, de formação de ortodontia, então eu sempre me preocupei com a posição de amamentação, esses cuidados todos e, claro, companheiro, né? Com certeza, tem que Sim, ser, sim. né? Claro, Tem claro. que ser, a mãe agradece. Tá rindo. Um outro Participei ponto bastante. importante da gente falar eu conheço amigas minhas que dão de mamar para crianças de 1 ano e meio, quase 2 anos de idade. E aí já é bem maiorzinha e já tem, como você disse, praticamente todos os dentes da boca. Existe alguma indicação que você dá para amamentação nessa idade? Não, se está sendo prazeroso para a mãe e a criança ainda tem essa necessidade, desde que o alimento já tenha sido introduzido, a criança coma normalmente, beba outros líquidos, essa relação mãe e filho pode perdurar durante muito tempo. Eu já vi crianças até 6 anos. 6 Um pouco anos? exagerado, mas 6 anos? 6 anos. A criança Gente! amamentava de pé, tal, mas é um caso atípico, mas nada impede. Tá, se ambos estão satisfeitos, pode continuar. Nossa, mas você acha certo? Errado não é. É, então é certo. Errado não é. Se não é errado, então é certo, né? É. Porque eu fico imaginando como que aquela criança, né? E tudo bem que amamentar é maravilhoso, faz bem para a saúde, faz bem para a mãe, enfim, mas 6 anos de idade. E como é que essa mãe produz leite até 6 anos de idade? Incrível. Tendo estímulo, o leite é produzido durante todo esse tempo. O estímulo correto faz a produção. Incrível. 6 anos é um caso atípico, né? Aham. Até 2 anos é bem aceitável. Sim, é o que 6 eles anos. recomendam, aliás, né? Sim, Até os 2 anos de idade. exato. Muito bem. Em relação à queda dos dentinhos, agora eu vou mudar um pouco, já que a gente falou de amamentação, vamos para a caída dos dentinhos. O meu filho, vou dar o exemplo do Marco. O Marco começou a ter dente com 1 ano e 1 mês. No aniversário de 1 ano dele não tinha dente nenhum na boca. Com 1 ano e 1 mês nasceu o primeiro dente. E agora ele está com 6 anos e ainda não caiu nenhum dente, porque nasceu mais tarde, certo? Exato, exato. O que é comum? O comum é nascer entre 6 meses e 1 ano e pouquinho. Quanto mais cedo ele nasce, mais cedo ele esfolia, que é o cair o dente, aí chama-se esfoliar. A raiz é reabsorvida pelo dente permanente e o dentinho de leite cai. Então, a partir de 6 meses, apareceu o primeiro, e a partir de
4,5, 5, começar a cair e aparecer o primeiro permanente, está dentro do normal. Entendi. Muito Dentro do bem. normal. Obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Queria deixar seus contatos. Tem o site, também tem a página do Facebook, né? Isso, a página do Facebook é o mesmo nome, Odontologia Paulo Faria. Fiquem à vontade, me adicionem, conversem. Todo dia eu estou lá respondendo, é um prazer enorme. Muito bem, gostei. Obrigada, viu? Eu gostei também, muito obrigado. Eu queria agradecer a companhia de cada um de vocês, desejar um ótimo restinho de tarde e lembrar que amanhã tem mais Revista Mais, às 3 da tarde, em novo horário. Eu espero vocês. Tchau, obrigada.